noite, pessoal. Meu nome é Beatriz Baggio, faço parte da equipe de professores concurseiro PRO. Na noite de hoje, nós daremos continuidade à sua matéria de direito constitucional dentro do seu artigo 5º, que trata dos direitos e deveres individuais e coletivos. Na última aula, nós encerramos com o direito... nós estávamos falando dentro do agrupamento de liberdades trazidas no artigo 5º, paramos na liberdade de associação. Hoje daremos continuidade com a liberdade de informação, direitos de propriedade e tentarei aí ingressar em direitos de segurança. Vale lembrar que esse é um tópico que cai demais nas provas, não há como selecionar, quer dizer, até há como selecionar alguns que são os principais para a sua prova da Polícia Civil de São Paulo, muito cobrado, muito cobrados pela VUNESP, mas é importante saber tudo, porque como são 30 questões dentro das noções de direito, não vale a pena você se atentar apenas em alguns incisos. Além de tudo, o artigo 5º, como já dito para vocês, ele traz uma noção geral de tudo aquilo que você vai estudar na legislação infraconstitucional e trazendo também uma noção introdutória do direito internacional, certo? Sendo assim, vou iniciar a apresentação para vocês e entraremos na liberdade de informação. A Constituição Federal, ela assegura para a gente o acesso à informação no seu inciso 14 e também o dever do Estado de prestar informações no seu inciso 33. Vamos ler juntos. Antes de tudo, né, a liberdade de informação, ela traz um dos direitos mais importantes dentro de um Estado democrático de direito, porque sem a informação não há controle do que está acontecendo nos órgãos públicos dentro da administração. Então, esse é um direito que, inclusive, reflete na publicidade dos atos administrativos. No inciso 14, nós temos, é assegurado a todos a informação, resguardando o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. E aqui também preservando o que nós chamamos de liberdade de imprensa, certo? Então, todo mundo tem direito a ter o acesso às informações. Dentro desse direito de informação, que é um direito de todos, está o direito de informar, que é você transmitir uma determinada informação, há o direito de informar-se, que é buscar essas informações, e há o direito de ser informado, que é de receber informações. A liberdade de imprensa, ela está no direito de informar, certo? A limitação na liberdade de imprensa, então, galera, para o reforço dessa liberdade de imprensa, fica garantido o sigilo dessa fonte, o sigilo da fonte. Então, o jornalista, ele não é obrigado a revelar de onde ele consegue aquela informação. Lembrando que o sigilo da fonte, ele não se confunde com o anonimato, tá? O anonimato, ele é vedado. Aquela informação, ela não está sendo transmitida de uma maneira anônima. Tem como saber quem está transmitindo aquela informação, certo? Que é o jornalista. Então, para fins de responsabilização, aquele jornalista, ele pode ser responsabilizado. O sigilo da fonte, então, ele serve para o exercício profissional e a pessoa que recebe, ela não é obrigada a passar o nome daquela pessoa que passou aquela informação. Porém, apenas se resguarda essa fonte quando ela é necessária para esse exercício, tá? E quando um jornalista ele dá a informação, o responsável, então, é o jornalista ou o meio de comunicação. Há um limite na liberdade de imprensa? E aí eu te pergunto, né? Porque até agora nós só falamos, quando nós falamos ali da liberdade de expressão, nós falamos que ela independe de licença ou censura. E aí, eu até citei que é proibido qualquer forma de censura, seja ela ideológica, política prévia, qualquer forma de censura é proibida. Há um limite à liberdade de imprensa? Nós sabemos que há. Há um limite quando ela invade a privacidade ou a intimidade das pessoas. O ECA, por exemplo, traz que na divulgação de fotos, imagens e fatos ocorridos com adolescentes, deve-se tapar o rosto. Por isso que nós vemos, né, o rosto do adolescente normalmente, ou da criança normalmente tapado, com uma tarja e tal, para se assegurar essa intimidade ou privacidade dessas pessoas. Certo? Então, nós temos aqui uma jurisprudência importante que eu gostaria de passar para você nesse tema, que o STF considera inconstitucional a lei de imprensa, criada durante o regime militar.
porque nela havia formas de censura, tá? Então, tecnicamente, essa lei de imprensa, ela não foi recepcionada para a nossa Constituição. Como ela é da época do regime militar, o STF não recepcionou, porque havia formas de censura, que é claramente vedada pela Constituição Federal. Além disso, nós leremos agora o inciso 33, que trata que todos têm direito de receber dos órgãos públicos informações do seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que são prestadas no prazo da lei. Tem prazo para prestar, tá? Sob pena de responsabilidade, ressalvada aquelas cujo sigilo seja imprescritível à segurança da sociedade ou do Estado. Então, nós temos aqui que nos atentar, eu até grifei no slide para vocês, nós temos que nos atentar a essas ressalvadas, aquelas porque é isso que cai normalmente em questões objetivas de prova. O Estado ele não tem que assegurar o direito a qualquer informação. Se aquela informação ela vai de encontro à segurança da sociedade, à segurança do Estado ou à intimidade da pessoa, das pessoas, né? Eu não posso chegar numa repartição pública, por exemplo, pedindo um imposto de renda de outra pessoa. Por quê? Porque isso vai de encontro a outro direito fundamental, que é o direito de privacidade e intimidade daquela pessoa. Então, nós temos que a informação, o acesso à informação é um dever do poder público. A administração direta e indireta, ela tem a responsabilidade de assegurar e de prestar informações. Essas informações, quais? Todas? Não. As de caráter particular e as de interesse coletivo ou geral, porque essa é a regra da publicidade, que é um dos princípios expressos da Constituição Federal um dos princípios expressos da administração pública no artigo 37 da Constituição Federal. E aí nós temos a Lei de Acesso à Informação, trazendo quais são as hipóteses, né? E a lei, ela traz um prazo, inclusive, para que seja dada essa informação. Se não cumprir o prazo, como já dito, há uma responsabilidade. Há uma limitação? Aquela que eu já falei para vocês. O Estado ele não é obrigado a oferecer todo tipo de informação. Algumas podem ser mantidas em sigilo quando elas forem imprescindíveis para a segurança da sociedade e do Estado. Também é possível se mantém em sigilo aquelas que dizem respeito à privacidade e intimidade das pessoas. Além disso, outro ponto importante dentro do direito de informação é que o STF ele considera constitucional a divulgação da remuneração dos servidores públicos no portal da transparência. Então, nesse caso, a publicidade, o direito da informação dos cidadãos que pagam aqueles servidores públicos através de impostos, eles têm direito de saber quanto cada um está tirando e ele se sobrepõe à intimidade e à privacidade desses servidores. Bom, encerramos então os direitos de liberdade dentro da Constituição Federal e agora nós entraremos dentro dos direitos de propriedade. E aqui, a Constituição Federal, no seu inciso 22, ela garante o direito à propriedade. Quais são as propriedades garantidas pela Constituição? A propriedade material, ou seja, aquilo que é palpável, a imaterial, a propriedade móvel e imóvel. Inclusive, o direito de propriedade é um direito de primeira geração que durante muito tempo foi considerado como absoluto. Hoje nós sabemos que não existem mais direitos fundamentais absolutos, certo? Então, o Estado, em algumas situações, ele intervém, sim, na propriedade privada. E nós vamos estudar isso. Então, passarei a apresentação aqui do direito de propriedade. E nós temos aqui, no inciso 22, é garantido o direito de propriedade. O direito de propriedade, então, ele é assegurado tanto aos brasileiros quanto aos estrangeiros. E nós temos as propriedades móveis, imóveis, materiais e imateriais. O que é essa propriedade imaterial? Que eu demorei muito tempo para compreender como estudante e agora tento esclarecer para vocês. A propriedade imaterial é a propriedade intelectual. É aquela que está abrangida no direito autoral do autor, né, de obras e no direito autoral e no direito industrial, que é aquela sobre marcas e patentes, certo? Nós veremos todos os desdobramentos disso
logo em seguida. Então, o Estado, ele não intervém na propriedade privada como regra, mas essa propriedade privada, ela deve garantir, né, ela deve exercer a sua função social. E o que é a função social? Galera, a função social é um benefício social que aquela propriedade deve trazer. Afinal, nós vivemos a vida em sociedade, certo? E dentro da sociedade, aquela propriedade que é sua, ela deve seguir regras. Dentro da sua propriedade, você não pode construir aquilo que você quer. Você tem que seguir o plano diretor. Ou, no caso de propriedades urbanas, você deve seguir o que está descrito no artigo 186 da Constituição Federal. Isso garante a função social da sua propriedade, que é um benefício coletivo que ela deve trazer. Então, o inciso 23 da Constituição Federal, do artigo 5º da Constituição Federal, nos traz que a propriedade atenderá à sua função social. A função social, como expliquei para vocês o conceito, é um benefício social coletivo que a propriedade deve gerar. E a Constituição, ela traz algumas diretrizes sobre o que é a função social da propriedade. Tá errado aqui, tá, gente? Propriedade. A função social da propriedade urbana, ela é satisfeita quando essa propriedade está cumprindo o plano diretor da cidade. E a função social da propriedade rural está descrita no artigo 186 da Constituição Federal. Então, urbana, dentro do plano diretor, se essa propriedade segue o plano diretor, ela está cumprindo sua função social, então ela não pode, por exemplo, ser desapropriada, a desapropriação sanção, que a gente já vai ver. E a rural, ela deve seguir o que está no 186. Vamos dar uma lida? A função social é cumprida quando a propriedade rural atende simultaneamente, segundo os critérios e graus de exigências estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos: aproveitamento racional e adequado, utilização adequada de recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente, observância das disposições que regulamentam as relações de trabalho, exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Aí nós temos, então, que há limitações a esse direito de propriedade, certo? Há limitações em que o Estado, ele intervém nessa propriedade, mas não de maneira arbitrária. Ele intervém, por exemplo, com uma desapropriação, com uma uso capião, com uma requisição, e são essas formas que estudaremos. A uso capião está fora do nosso objeto de estudo, a uso capião é lá do direito civil, mas aqui nós estudaremos a desapropriação e a requisição administrativa. Além disso, estudaremos também a desapropriação com fisco ou expropriação, como alguns doutrinadores gostam de chamar. Então, vejamos o que nos traz o inciso 24 do artigo 5º da Constituição Federal. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade pública, utilidade pública ou interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvado os casos previstos nessa Constituição. Então, aqui nós temos a supremacia do interesse público, né, que é uma das pedras de toque do direito administrativo, e vou diferenciar para vocês. A necessidade pública é quando há o interesse público e há uma certa urgência da administração, certo? A utilidade pública é quando há o interesse público, mas falta essa urgência. A utilidade pública, por exemplo, você desapropria aquelas casas para a construção de um viaduto. E no interesse social é aquela desapropriação que acontece para favorecer camadas menos favorecidas da população, como casas populares no âmbito rural, no âmbito urbano, e reforma agrária no âmbito rural, tá? Nós temos que o procedimento da desapropriação, ela deve ser previsto em lei, e essa lei é feita pela União. O ato de desapropriação, então, o procedimento é definido em lei feita pela União. O ato de desapropriação se dá através de procedimento administrativo e todos os entes da federação podem desapropriar. Nesse caso, que nós estamos falando da desapropriação por necessidade, utilidade pública ou interesse social, a indenização ela deve ser justa, ela deve ser prévia e ela deve ser em dinheiro. E agora nós passamos para o segundo caso de desapropriação, que é a desapropriação sanção para aquela propriedade que não está cumprindo a sua função social.
tá? A propriedade que não está cumprindo a sua função social, ela tem como sua última penalidade perder a sua propriedade. Então, aquele proprietário, a última penalidade dele seria a perda dessa propriedade. E só há essa desapropriação, que é um ato discricionário, ou seja, o ente federativo, que nesse caso é o município, em caso de imóvel urbano, e a União, em caso de imóvel rural, porque, gente, isso tudo é questão de lógica, tá? Então, dentro do direito falar administrativo, do direito constitucional, nós temos que entender a lógica das coisas. Se a função social é dada pelo plano diretor e quem constrói o plano diretor é o município, quem desapropria por falta de função social também é o município, que é a desapropriação-sanção. Quem desapropria por falta de função social da propriedade rural é a União. Por quê? Porque dentro da Constituição Federal estão as hipóteses de falta de função social dentro do imóvel rural, certo? Então, quem desapropria, a desapropriação-sanção, se for imóvel urbano, o município, e se for rural, a União. E aí, essa desapropriação-sanção só acontece para atender interesse social, certo? Ela pode ocorrer tanto em áreas urbanas como rurais, e o Estado decide se desapropria ou não. Então, é um ato discricionário do poder público. Então, mesmo sem cumprir a função social, ele tem direito à indenização nesse caso? Tem direito à indenização, certo? Só que, como forma de sanção, essa indenização também será prévia, também será justa, mas não será em dinheiro. Será em títulos da dívida pública ou da dívida agrária. No caso de títulos da dívida pública, eles são resgatáveis em até 10 anos. No caso de título da dívida agrária, são resgatados em até 20 anos. Certo? Então, resumão de desapropriação. Nós temos a desapropriação por necessidade, utilidade e interesse social, que é aquela que ocorre quando ele está cumprindo a função social, está tudo certo, só que há supremacia do interesse público. Todos os entes, nesse caso, podem desapropriar por interesse público, necessidade pública ou utilidade pública. Nesse caso, a indenização é prévia, justa e em dinheiro. Há também a desapropriação, o segundo tipo de desapropriação, a desapropriação-sanção, quando aquela propriedade ela não está cumprindo a sua função social. Quem desapropria? O município, em caso de imóvel urbano, e a União, em caso de imóvel rural. E também há outra desapropriação, que alguns doutrinadores não chamam, mas desapropriação com fisco, né? A expropriação, que é aquela que é a tomada da propriedade sem indenização. Então, no caso de interesse social, de utilidade pública ou necessidade pública, enquanto está cumprindo a função social, indenização prévia justa em dinheiro. No caso de desapropriação-sanção, quando a propriedade não cumpre a função social, indenização prévia justa, mas em títulos da dívida pública ou dívida agrária. No caso de confisco ou expropriação, não há a indenização. Nesse caso, o proprietário ele perde essa propriedade porque há ali duas hipóteses, ou a plantação de plantas psicotrópicas, né, de tóxicos, ou a exploração de trabalho escravo. Então, dentro da desapropriação, nós temos esses três tipos aí que é importante para que você leve para a sua prova. Dentro desse caso ainda, da expropriação ou desapropriação com fisco, quem faz essa desapropriação é apenas a União, e diferente das outras desapropriações, é feito através de ação judicial, tá? Então, a desapropriação é feita através de ato administrativo, mas a expropriação, por isso que alguns doutrinadores até não gostam de chamar, não entendem que seja uma desapropriação e sim uma tomada dessa propriedade, porque essa expropriação é feita através de ação judicial e apenas pela União,
certo? O STF ainda sobre esse tema entende que caso o proprietário da terra comprove de que ele não tinha entendimento, que ele não tinha culpa, que ele não agiu com culpa e que ele não sabia que ali naquela propriedade estavam sendo plantadas plantas psicotrópicas ou o trabalho escravo, ainda assim ele não perde a sua propriedade caso comprove a ausência de culpa, como por exemplo um caseiro cuidava, ele ia muito de vez em quando, ele tinha uma fazenda muito grande, então o STF entende que ele pode manter a sua propriedade sim, caso ele comprove a ausência de culpa. E aí, já faço um parênteses para a gente definir, ali, diferenciar a desapropriação da requisição administrativa. Enquanto a desapropriação é a tomada dessa propriedade para o Estado, então ela deixa de ser privada, ela passa a ser pública. A requisição administrativa, a propriedade, ela segue sendo do particular, e ela está descrita no inciso 25 da Constituição Federal. Vamos dar uma lida? Então, aqui, requisição administrativa, segunda forma de interferência do Estado na propriedade privada, nos traz, no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano. Então, nós temos que a requisição é de uso temporário da propriedade. É um uso temporário, enquanto a desapropriação é a tomada dessa propriedade, em uso permanente, tá? Em caráter permanente. Então, o Estado, aqui, numa situação em que há um iminente perigo público, ele pede a propriedade para que ele possa usar. Então, a cessão de direito de uso é gratuita. O particular ele tem que ceder pela supremacia do interesse público, sendo essa uma medida direta, auto-executória e que se dá de uma forma compulsória. A indenização, nesse caso, ela só ocorre depois e se houver dano. Por exemplo, você está dirigindo sua moto em via pública e um policial militar precisa desse automóvel seu para que ele consiga alcançar um fugitivo. Ele pede a sua moto, você deve entregar, então essa cessão de uso é gratuita, e caso ele bata a sua moto, cometa algum dano, aí sim o Estado te indeniza. Caso contrário, não há indenização na requisição administrativa, certo? Por quê? Porque a supremacia do interesse público prevalece. Então, é uma ocupação de uso temporário da propriedade, onde não há perda de propriedade. O prazo é muito importante. O prazo aqui na requisição administrativa é enquanto durar o período. Enquanto durar o perigo público, essa propriedade será usada pelo Estado. Não há um prazo certo definido em lei, certo? Então, essa requisição, ela pode acontecer tanto de bens quanto de serviços, tá? Então, o Estado, por exemplo, pode requisitar, numa emergência de saúde pública, o uso de hospitais particulares e leitos particulares, bem como ele também pode solicitar os serviços desses médicos, certo? E o iminente perigo público é aquele que está para acontecer. Então, o iminente perigo público é aquele que a qualquer momento pode acontecer, certo? E o melhor exemplo é aquele que eu já dei a vocês, não precisa de nenhuma formalidade para essa requisição administrativa. Nós temos que a cessão é gratuita e que a indenização é posterior e se houver dano, tá? A requisição pode ser tanto de serviços civis como serviços militares e há essa diferenciação entre a desapropriação e a requisição, que é muito importante vocês gravarem nesse tópico. Agora nós entraremos no que a Constituição chama de empenhorabilidade do bem de família. Aqui eu faço um parênteses. Você que é estudante de Direito, estudou em Direito Civil, bem de família, que há lei específica para ele, esqueça isso agora. Nós vamos estudar o inciso 26 da Constituição Federal, que trata do bem de família. Então, estamos ainda dentro do direito de propriedade, né? E o que traz o inciso 26 para a gente? A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes da atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento, certo? Então,
A propriedade nessas condições, ela é impenhorável, tá? Ela é impenhorável desde que o débito, né? Então, há uma propriedade, essa propriedade é rural, essa propriedade ela é pequena, trabalhada pela família, e os débitos que trouxeram essa penhora, né, essa execução, esses débitos eles devem ser decorrentes da atividade produtiva. Então, se Zezinho tem uma terra e para plantação de milho nessa terra, por exemplo, ele faz um empréstimo no banco. Essa terra dele, se for pequena, rural, trabalhada pela família, ela é impenhorável. Mas se o Zezinho, ele faz esse empréstimo, por exemplo, para fazer uma viagem, esses débitos não são decorrentes da atividade produtiva. Então, esses débitos, eles não tornam a propriedade impenhorável, certo? Então, é muito importante, nesse tópico, decorar os requisitos dessa impenhorabilidade desse bem de família. E agora, nós partiremos para a propriedade imaterial, que é aquela que eu comentei com vocês, que é a propriedade intelectual, né, que se divide em direito autoral e direito industrial. Então, vejamos o que traz o inciso 27 e 28 da Constituição Federal. Temos, então, a propriedade autoral, definida no inciso 27. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros, pelo tempo que a lei fixar. Aqui, nós temos que o direito autoral é o direito do autor de receber esses royalties, né? Pela reprodução de suas obras, o direito que ele tem, que é um direito exclusivo de reproduzir, de publicar, de utilizar as suas obras, e esse direito, ele é vitalício do autor, tá? Então, o direito autoral, ele se perdura enquanto o autor estiver vivo. É direito exclusivo dele até a sua morte. Porém, se ele morre e tem herdeiros, esse direito ele é transmissível aos herdeiros, mas ele é transmissível, aí sim ele se torna um direito temporário. Ele é transmissível pelo tempo que a lei fixar. Então, nós temos que para o herdeiro, o direito é temporário. Para o autor, o direito é vitalício, certo? E aí, se ele morre, por exemplo, sem deixar herdeiros, esse direito autoral ele cai direto em domínio público, tá? Imediatamente em domínio público, certo? E o autor ele tem o direito também exclusivo à proteção de sua participação em obras coletivas e ao direito autoral na reprodução de imagem de voz humanas, inclusive nas atividades desportivas. E aqui eu trago um exemplo para vocês. Por exemplo, a voz do Galvão Bueno, que é um locutor, aí, um narrador de atividades desportivas. Ele tem o direito de receber por sua voz, se essa voz, por exemplo, for usada em um videogame, em um FIFA, certo? Da vida, em que tem essa narração do Galvão Bueno. Então, ele tem o direito de receber isso. Esses royalties, né, pela sua voz. Então, além disso, o autor ele também tem direito à fiscalização do aproveitamento econômico, que pode ser feito por criadores, intérpretes, sindicatos e associações. E isso tudo está no inciso 28, que eu vou ler com vocês, vou ler agora com vocês. São assegurados no termo da lei a proteção da participação individual em obras coletivas e a reprodução de imagem e de voz humanas, inclusive nas atividades desportivas. B. O direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e as respectivas representações sindicais e associações. E aí nós terminamos o nosso estudo sobre o direito autoral, indo então para o direito industrial, tá? O direito industrial é aquele que traz para a gente a noção de marcas e patentes. E aí o nosso inciso 29 traz que esse direito industrial, ele já é, esse privilégio que o autor tem sobre inventos industriais, ele já é temporário logo de cara. Tá? Então, a principal diferenciação aí entre o direito autoral e o direito industrial é que o direito autoral ele é vitalício e transmissível aos herdeiros e para os herdeiros ele é temporário, mas para o autor ele é vitalício. Já no direito industrial, ele já é
temporário logo de cara. E agora nós leremos o inciso 29 para dar continuidade com o direito, agora a herança, tá? Então, o inciso 29. A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade de marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social, desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Então, vamos para o direito à herança, que está ali no seu inciso 31 e 32 do artigo 5º da Constituição Federal. Nós temos que é garantido o direito à herança e temos que a sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira. Então, a regra aqui é que os bens de estrangeiros que são situados aqui no Brasil, eles são regulados pela lei brasileira, em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre... Aqui é a exceção que vocês têm que mentalizar, né? Sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do decujus, ou seja, da pessoa que morreu. A sucessão, o que é? É a transmissão dos bens quando há a morte da pessoa. A transmissão, ela é feita aos herdeiros, certo? A Constituição Federal, ela fala numa situação quando o bem ela é de propriedade do estrangeiro, mas ele está situado no Brasil. Então, o proprietário é uma pessoa que é gringa, né? Ela está no estrangeiro, mas esse bem está localizado no Brasil. Qual que é a lei aplicada para transmitir esse bem aos sucessores brasileiros? Ela, em regra, é a lei brasileira. Se o bem está no Brasil, se aplica a lei brasileira. Mas, se a lei do estrangeiro ela for mais benéfica para os herdeiros, aplica-se a lei do estrangeiro. Então, sobre herança, nós temos que essa definição aí dos bens do estrangeiro no Brasil e temos a exceção. Então, qual que é a lei que se aplica ao cônjuge ou aos filhos brasileiros que receberão esses bens? A mais benéfica, em regra, a do Brasil, se o bem está situado no Brasil. Mas, se a lei do estrangeiro for mais favorável, se aplica essa lei. Agora, nós entraremos nos direitos de privacidade. Atentem-se a esses direitos, porque eles são muito cobrados, principalmente na prova da Polícia Civil de São Paulo. São direitos que têm aí muita relação com o trabalho da Polícia Civil, o trabalho que vocês vão exercer na instituição, certo? Então, o que traz o inciso 10 do nosso artigo 5º? São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação, certo? E o que nós temos que definir aqui? Primeiramente, nós temos que definir esses quatro conceitos trazidos, né, pelo inciso 10. Então, o que seria vida privada, o que seria intimidade, o que seria honra e o que seria imagem. Começando pela vida privada, nós temos que a vida privada ela é mais ampla que a intimidade. A intimidade é aquele aspecto seu mais íntimo, mais secreto, mais sigiloso. É naquele sentido mesmo de que o que você faz quando ninguém está vendo, quais são as suas conversas no WhatsApp, as suas fotos íntimas, certo? Aquilo que você fala com o seu companheiro, com o seu cônjuge. Então, a intimidade é um núcleo muito mais secreto. A vida privada é tudo aquilo que envolve as suas relações, certo? Então, tudo que faz parte da sua vida que não é da conta dos outros. Então, são um conjunto de ações que envolvem a nossa rotina, que não é aberto ao público, como, por exemplo, seus dados bancários, suas relações amorosas, as suas relações familiares, qual é o seu ganho com o seu trabalho, e é mais amplo. Enquanto a intimidade são aquelas coisas como cartinhas, conversas, fotos íntimas, religiões, aquilo que a pessoa é. E não aquilo que a pessoa mostra, né? Aquilo que a pessoa de fato é na sua intimidade, dentro da sua casa. Então, nós temos vida privada, um conceito mais amplo, intimidade, um conceito mais restrito. A honra, ela se divide, como vocês já viram ou vão ver em direito penal, nos crimes contra a honra, ela se divide em honra objetiva e honra subjetiva. A honra objetiva é aquela visão que a sociedade tem daquela pessoa, ou seja, o bom nome daquela pessoa, a reputação daquela pessoa, certo? Enquanto
A honra subjetiva é aquele conceito que a pessoa tem de si mesma. E a imagem, ela se refere ao uso do retrato, da figura. Então, assim, para gravar o que é a imagem dentro desse direito de privacidade e que é inviolável, grave o outdoor com a imagem física de alguém, né? Então, ali a pessoa não permitiu e essa imagem está nesse outdoor. E aí nós temos que o direito à honra e o direito à imagem, que é a foto física da pessoa, eles são direitos autônomos, tá? Embora eles podem ser violados juntos. Por exemplo, eu posso mostrar para você uma foto de uma pessoa e denegrir essa pessoa, né? E violar a honra dessa pessoa, dizer que essa pessoa é tal coisa, e mostrando a foto. Mas eles são direitos autônomos, tá? Eu posso violar a honra sem violar a imagem, falando só daquela pessoa, e também posso violar a imagem, colocando a foto dessa pessoa no outdoor, sem violar a honra dessa pessoa, como, por exemplo, numa campanha publicitária. Quais são os titulares desses direitos de privacidade? Nós temos que os titulares são pessoas físicas e pessoas jurídicas, tá? Não apenas pessoas físicas têm direito à honra objetiva. As pessoas jurídicas também têm essa honra objetiva, podendo pedir, inclusive, a indenização por dano moral ou material causados a essa pessoa jurídica. Além disso, se violado, como nós já falamos, né, da indenização, se violado a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem, surge esse direito de indenização por dano material ou moral. Há limitações a essa garantia do direito de privacidade, tá? Então, como nós já vimos, não há direito fundamental que seja absoluto. E essas limitações eu trago para vocês que é possível que esse direito ele não seja violado quando, por exemplo, houver o consentimento da pessoa. O consentimento ele pode ser expresso ou pode ser tácito. Por exemplo, uma pessoa, quando ela entra num reality show, ela dá esse consentimento para expor a sua vida privada, a sua intimidade, assim, em rede nacional, em rede aberta, enfim. E o consentimento, nesse caso, é expresso, né, do reality show. O consentimento, ele também pode ser tácito, quando ela está num local público, por exemplo. A pessoa estando num local público, ela é filmada ou fotografada em ambientes públicos, a informação, o direito à informação, se torna mais importante do que o direito de privacidade dessa pessoa, né? E aí nós temos que quanto mais pública uma pessoa for, menos privacidade ela tem, certo? Agora, eu vou conversar com vocês de umas jurisprudências pertinentes ao direito de privacidade. Já foi debatido em alguns casos no STF o direito ao esquecimento. O que é o direito ao esquecimento? Dentro dessa esfera de privacidade, algumas pessoas alegaram que alguns casos que aconteceram há muito tempo atrás não poderiam ficar sendo relembrados pelas pessoas, publicados pelas pessoas, porque essa pessoa que sofreu um dano, ou essa pessoa que cometeu algum crime, ou que foi até vítima de algum crime, como um estupro, um sequestro ou algo assim, as famílias dessas pessoas estavam pedindo para os tribunais se posicionarem no sentido de que, será que não está sendo violado o direito à privacidade? Será que as pessoas não têm direito ao esquecimento? E o STF entendeu que a Constituição Federal ela não assegura o direito ao esquecimento. Ou seja, se as informações forem verídicas, as pessoas podem veicular essa informação, independente de quanto tempo se passou dessa informação, do fato até essa informação ser veiculada. Então, sendo sim um direito de um programa, por exemplo, em uma TV aberta, relembrar um crime que aconteceu sem que isso gere indenização às vítimas daquele crime ou aos autores daquele crime. Os eventuais excessos e abusos, eles devem ser analisados caso a caso, mas a Constituição Federal não assegura o direito a esquecimento. E agora nós passaremos a um tópico muito importante, peço que vocês prestem muita atenção, que é o caso da inviolabilidade domiciliar, que está, inclusive, escrita, né, que está, inclusive, trazida no artigo 150 do nosso Código Penal e no inciso 11 da nossa Constituição Federal. Então, nós vamos analisar
o inciso 11 e todos os seus desdobramentos, tá? Então, por exemplo, o que é casa, o que é dia, o que é noite, tudo isso será visto nesse inciso. O inciso 11 nos traz: a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém podendo nela penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito, desastre ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Então, nós temos aqui que a casa ela é um ambiente de privacidade, de intimidade, certo? Sendo um asilo inviolável. Ninguém entra, então, sem que o morador ele consinta com essa entrada. Como não há direito fundamental absoluto, como venho repetindo a vocês, há situações em que o domicílio ele pode ser violado mesmo sem o consentimento. E essas situações são expressas pela Constituição Federal, sendo as situações de exceção, flagrante delito, desastre, prestar socorro ou por ordem judicial durante o dia, tá? Então, nós temos que o flagrante, o desastre e para prestar socorro acontecem em qualquer dia do dia ou da noite, né? Em qualquer hora, perdão, do dia ou da noite. O socorro, aqui eu trago que pode ser inclusive para animais, tá? Que estejam sofrendo situações de maus tratos. Isso já foi apreciado pelos tribunais superiores. A ordem judicial, muito importante, que essa busca domiciliar, né, por ordem judicial e essa adentrar dentro do domicílio de outra pessoa, ela deve ser durante o dia, certo? Então, situações de exceção, flagrante delito, desastre, prestar socorro, ordem judicial durante o dia. E aqui nós temos o conceito de casa, né? O conceito de casa, gente, é um conceito amplo, né? Não é apenas onde a pessoa reside, onde a pessoa dorme, mas sim onde a pessoa tem o seu espaço de vida privada, de intimidade. E aqui nós temos algumas manifestações dos tribunais, certo? Então, nós temos que a casa não é apenas onde ela reside, a casa tem um conceito amplo, ela abrange qualquer compartimento privado, habitável, não aberto ao público, onde a pessoa exerce atividades pessoais ou profissionais com habitualidade. Então, para ser casa, tem que ter um certo vínculo de privacidade, de particularidade, né? E aí nós temos que o que é casa? O jardim, o pátio, o quintal, ele é casa? Eu posso entrar no jardim de uma pessoa? Eu posso entrar no pátio da casa, no quintal da casa? Ou é considerado invasão de domicílio? Sim, é casa para fins constitucionais e penais. E, além disso, é considerado invasão de domicílio adentrar no pátio, no quintal ou no jardim das pessoas. Fora isso, temos que lembrar que isso não inclui áreas vazias, né? Terrenos baldios. Você não pode adentrar na propriedade dos outros, mesmo sendo um terreno baldio. Mesmo assim, isso não é considerado uma invasão domiciliar, certo? E aí nós temos quarto de hotel, motel, pensão. É casa? É casa, desde que ocupado, tá? Então, esses quartos de hotel, motel, pensão, quando desocupados, eles não integram o conceito de casa. Aí nós temos escritórios e consultórios profissionais, também são casa. Bares e restaurantes, para o STF, não é casa. Inclusive, no artigo 150 do Código Penal, vocês podem dar uma olhada, não considera tavernas, casas de jogos ou coisas desse gênero, né, como casa. Por quê? Porque é aberto ao público, né? Então, perde essa característica de ser um local privado. Aí nós temos trailer, motorhome, barco. Eles são veículos, né? Eles são veículos porque eles se movem. Então, para os tribunais, se eles estão em movimento, eles se submetem à inspeção veicular, tá? Numa situação que ele está parado, num camping, por exemplo, aí sim não pode adentrar, é casa. E aí nós chegamos na boleia do caminhão, na boleia ou na cabine do caminhão. O STJ, ele decidiu que quem anda com arma na boleia do caminhão, na cabine do caminhão, ele é considerado porte de arma. E para os estudantes aí do direito penal, nós sabemos, né, que o porte é extramuros,
né? Então, se o STJ considerou isso um porte de arma e não uma posse de arma, o STJ considera que a boleia do caminhão não é casa para fins penais. Bom, no direito constitucional, para o direito constitucional, então, ele segue o mesmo caso dos trailers, do motorhome, dos barcos, certo? Mas tudo isso, né, da boleia do caminhão, teve uma questão, inclusive, muito polêmica da CESP, em que ela considerou casa para fins penais, mas aí entraram com um recurso impugnando essa questão da CESP, porque, se eu não me engano, é CESP, tá? Porque o STJ tinha decidido que era porte de arma. Então, depende muito de como a questão cobra, tá? Se a questão entrar nessa divergência, você vê para que lado ela está partindo. Dentro de direito penal, aconselho vocês a colocar que a cabine e a boleia do caminhão, elas não são casa para fins penais. Porque o STJ entende que a boleia ou a cabine do caminhão é meio de trabalho do caminhoneiro. Então, não é considerado como casa, não é onde ele reside permanentemente, certo? E aí, partimos para outro ponto importante, que é o conceito de dia. O conceito de dia. Para as principais bancas, isso não vai ser abordado. Tá? Então, ela vai deixar muito bem claro que é dia, entrou de dia, entrou de noite, é invasão do domicílio, não é. Ela vai deixar muito claro isso no enunciado. Mas, para a doutrina, nós temos aí alguns critérios para se definir dia. Nós temos o critério físico-astronômico, que define que é dia enquanto olhou tá sol, é dia. Olhou tá lua, é noite, certo? Então, dia é do alvorecer ao anoitecer. E nós temos o critério cronológico, que é inclusive seguido em muitas delegacias de polícia, que é das 6 da manhã às 6 horas da tarde. Então, das 10 às 18 é dia, certo? E aí veio a nova lei de abuso de autoridade. A nova lei de abuso de autoridade tipificou como crime de abuso de autoridade a entrada antes das 5 horas da manhã e depois das 21 da noite. Na realidade, muitas pessoas estão definindo que essa lei de abuso de autoridade, então, ela trouxe aí uma definição legal do que é dia e o que é noite. Isso ainda não há decisões contundentes aí nos nossos tribunais, porém, acredito eu que, na realidade, o que a lei de abuso de autoridade fez foi colocar que das 5 às 21, das 21 às 5 da manhã, com certeza é noite. Então, vocês não vão ter maiores problemas com isso com a Abunesp, mas é bom saber quais são os critérios e principalmente o critério muito provavelmente utilizado por vocês aí ao ingressar na instituição, que é o critério cronológico, certo? E aí, outro ponto. Se a polícia, por exemplo, ingressa durante o dia, o que importa é a hora de ingresso. Então, ela ingressa às 5 da tarde. Às 5 da tarde, temos o consenso aí que é dia. Por todos os critérios, o físico-astronômico, o cronológico, o critério da nova lei de abuso de autoridade, 5 horas da tarde é dia, certo? Se essa busca ela se estende até as 11 da noite, não importa, isso não é abuso de autoridade, isso não será considerado uma prova ilícita, porque o que importa é o horário da entrada desses policiais na casa. Se eles entraram na parte do dia, então tá valendo, né? Eles podem continuar com a busca deles. Uma observação importante quanto a isso é que durante o estado de sítio é possível o ingresso na casa sem independente de autorização judicial, tá? Isso você encontra no artigo 139 da Constituição Federal, no seu inciso 5º. Além disso, o STF trouxe um entendimento importante sobre o flagrante delito. Então, nós vimos que pode-se ingressar na casa sem a ordem judicial, em caso de flagrante delito, por qualquer hora do dia ou da noite. Nesse caso, o STF entende que devem haver fundadas razões justificadas a posteriori de que dentro da casa há uma situação de flagrante. Ou seja, pode entrar em casa de flagrante? Pode, mas a polícia não pode ingressar ali sem um mínimo de certeza, né? Um mínimo de
indícios de que dentro daquela residência está acontecendo um crime. E agora nós vamos adentrar aos sigilos pessoais, que são tratados no inciso 12 do artigo 5º da Constituição Federal, que diz: é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. E aqui deixa eu fazer uma breve explanação. Isso aqui, nós temos uma reserva legal qualificada, porque além da Constituição trazer que a interceptação telefônica, né, deve ser por ordem judicial, na forma da lei, para instrução processual penal ou para investigação criminal, você está vendo que, além dela trazer que a lei deve estabelecer essas hipóteses, ela ainda traz a forma que a lei deve estabelecer essas hipóteses. Então, esse é um caso de reserva legal qualificada, além de ser lei formal estabelecendo, que nós temos, é a lei de interceptação telefônica. Além disso, nós temos que em quais hipóteses isso seria possível. Aqui nós temos o princípio da exclusividade, tá? Que dá o reforço dessa ideia de privacidade, de intimidade, né? Que é a proteção da forma como a gente se comunica, trazendo que a privacidade é algo exclusivo da pessoa, né? Que ninguém tem o direito de ingressar na privacidade sem que você consinta com isso. E aí, nós temos a preservação, né, do sigilo da correspondência, das comunicações telegráficas, da comunicação de dados, da comunicação telefônica e... só, né, gente? As correspondências, o que são? As correspondências... elas são as cartas, os impressos, as encomendas chegadas do correio, tá? Dentro das correspondências, ela pode ser quebrada, né? E aí, vou fazer outra observação antes disso. Lendo esse inciso, nós temos a impressão de que apenas as comunicações telefônicas, que é a conversa acontecendo em tempo real, ela poderia ser quebrada. Porém, as comunicações telefônicas, elas podem ser quebradas por ordem judicial, nas hipóteses previstas em lei. Só que a comunicação telefônica, você concorda que é uma das formas mais íntimas de conversa? E se até ela pode ser quebrada, as correspondências, as comunicações de dados, essas todas também podem ser quebradas. E aí nós vamos ver quando elas podem ser quebradas, por quem elas podem ser quebradas, certo? Então, nós trazemos que nenhum direito fundamental é absoluto. Se a comunicação telefônica pode ser quebrada, as outras também, correspondência telegráfica, de dados, também podem ser quebradas. E aí nós temos as hipóteses que isso pode acontecer. Primeiro explicando, né? A correspondência são as cartas, os impressos e as encomendas. Pode ser quebrada essa inviolabilidade da correspondência por ordem judicial e pode ser quebrada também quando houver uma previsão em lei, tá? Então, em conflitos com outros direitos fundamentais, também pode ser quebrada. A Constituição Federal, ela permite a quebra do sigilo de correspondência também em caso de estado de sítio ou estado de defesa. E aí nós temos duas previsões legais muito importantes nesse caso da correspondência. Nós temos a lei de execução penal, que traz que o diretor da penitenciária ele pode fazer acesso à correspondência dos presos quando houver indícios de que ele está se utilizando desse direito de correspondência para cometer ilícitos, né? E temos a lei do serviço postal, que permite que, se aquela encomenda trouxer indícios de mercadoria proibida aqui no país, ou mercadoria que deveria estar pagando imposto, também o agente desse serviço postal pode abrir essa encomenda, tá? Então, correspondência pode ser quebrada? Pode, por ordem judicial ou se houver previsão em lei. Dentro dessa previsão em lei, nós temos aí a previsão da LEP, da Lei de Execução Penal, e da Lei do Serviço Postal, certo? E aí, nós adentramos no e-mail. O que é o e-mail? Algumas pessoas tratam o e-mail como comunicação telegráfica, mas a doutrina majoritária traz isso como uma correspondência eletrônica, trazendo que tem a proteção, sim, da Constituição,
na inviolabilidade, né, dos sigilos pessoais, e o STF ele também traz aqui uma importante decisão sobre o e-mail de que não há inviolabilidade de e-mail corporativo, trazendo que a empresa ela pode ter acesso a esses e-mails. A única forma de proteção que a Constituição faz desse e-mail pessoal é através do e-mail, perdão, a única forma de proteção trazida, né, que é inviolável, é o e-mail pessoal, protegido pelo sigilo da correspondência, certo? As telegráficas, que é o antigo telegrama, segue a mesma regra do sigilo da correspondência, tá? Então, ela também pode ser quebrada por ordem judicial e também pode ser quebrada se a lei estabelecer em estado de sítio ou estado de defesa. E aí nós temos um ponto muito importante que é o sigilo dos dados, né? Esses dados, eles são considerados pela doutrina como dados sensíveis, né? E aí nós temos quatro grupos de dados muito importantes para a sua prova, que são os dados bancários, os dados fiscais, os dados telefônicos e os dados informáticos. Trago para vocês que os dados telefônicos são aqueles que a sua operadora tem de você. Então, nós não estamos tratando aqui da comunicação telefônica. A comunicação telefônica, como nós já vimos, ela é inviolável também e só pode ser quebrada nas hipóteses em que a lei estabelecer para a instrução processual penal ou para a investigação criminal. E essa comunicação é da conversa. O sigilo telefônico, como muitas bancas colocam aí nas suas questões, está tratando desses dados telefônicos, que é o extrato de ligação, quanto tempo você ficou, esses dados da sua conta telefônica, que normalmente se encontram com a operadora. Além disso, quando se trata de dados, nós temos que os dados, antigamente a jurisprudência considerava que o que a Constituição Federal protegia era a comunicação dos dados e não dos dados em si. Essa jurisprudência ela foi superada, tá? O que a Constituição protege hoje, inclusive através de um novo direito fundamental, que eu vou passar para vocês, um novo inciso incluído no artigo 5º da Constituição, são os dados em si. Inclusive, a jurisprudência está se inclinando para a proteção dos dados que não são sensíveis, como o RG, o CPF das pessoas. Isso tudo é uma modificação, né, que está sendo feita ainda na jurisprudência, mas essa proteção dos sigilos pessoais, então, nós temos que ver quando se quebra todos esses tipos de dados, então, bancários, fiscais, telefônicos e informáticos. Então, quando quebramos os dados bancários? Em 3 hipóteses: por ordem judicial, por previsão em lei e por decisão de CPI, decisão fundamentada de CPI. Estadual ou federal. CPI municipal não pode, tá? E aí eu trago para vocês uma parte do nosso resumo, né? Desse resumo que eu fiz para vocês sobre os dados bancários. Nós temos aqui que o judiciário ele pode determinar a quebra do sigilo bancário e fiscal, certo? As CPIs estaduais e federais também podem determinar essa quebra de sigilo de dado bancário e fiscal. As CPIs municipais não podem. As autoridades fiscais e o Ministério Público. Aqui, na autoridade tributária, né, autoridade fiscal, elas podem requisitar informações às instituições financeiras, desde que tenha processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso, e essas informações sobre os dados sejam indispensáveis. Porém, o STF considera que, nesse caso, não há uma quebra de sigilo. Por quê? Porque sai do banco, né, da sua instituição financeira, e vai para as autoridades fiscais. Esses dados ainda estão protegidos pelo sigilo fiscal. Então, não há uma quebra desse sigilo tecnicamente. Isso cai muito em bancas. Autoridades tributárias, autoridades fiscais, elas não quebram, não há uma quebra desse dado. E sim, elas requisitam essas informações financeiras a esse banco, mas essas informações que vêm para eles continuam sob sigilo fiscal, certo? E aí nós temos o Ministério Público. O Ministério Público, ele só pode determinar a quebra de sigilo de conta de
de titularidade de ente público, porque esses recursos públicos, né, eles estão abrangidos pelo princípio da publicidade e da moralidade. E além disso, o STF considera que reconhece em caráter excepcional a quebra em âmbito de procedimento administrativo que visa a defesa do patrimônio público. Então, nós temos aqui que tanto o Ministério Público não pode quebrar, quanto as autoridades fiscais podem requisitar, mas isso não é considerada quebra de dados. CPI pode, estadual e federal, municipal não. Judiciário pode. E aí nós temos aqui os tribunais de contas, só quero que vocês se atentem a isso aqui. Os tribunais de conta da União e dos Estados não quebram sigilo fiscal. Os tribunais de conta, o Tribunal de Conta da União, né, o TCU, ele tem a competência para requisitar informações relativas a operações de crédito originárias de recursos públicos, porque essas informações elas não estão protegidas pelo sigilo bancário. Então, nós temos o TCU quebra? Não quebra. O Ministério Público quebra? Ele pode requisitar de titularidade de ente público, pela mesma definição do TCU, que só pode requisitar porque está abrangido pela publicidade e pela transparência. As autoridades fiscais ou tributárias quebram? Não quebram. Então, dentro de dados bancários, nós temos aí essa relação um pouco mais chatinha, né? Mas que, com o tempo, isso vai sendo decorado por vocês. E isso é muito importante nas questões da banca Vunesp. Então, quem quebra dado bancário? CPI, estadual ou federal, ordem judicial ou previsão em lei. O Tribunal de Contas da União não quebra dados. O Ministério Público não quebra dados. As autoridades fiscais ou tributárias podem requisitar informações sem que isso configure a quebra dos dados. Vencido os dados bancários, nós passamos para os dados fiscais. Os dados fiscais eles podem ser quebrados por decisão de CPI, por ordem judicial ou ainda por previsão em lei. Os dados telefônicos, que são aqueles registros na operadora de telefonia, eles também podem ser quebrados por ordem judicial, por decisão de CPI ou por previsão em lei. Já os dados informáticos, e aqui muita atenção, os dados informáticos, que se a questão cobra isso, ela está cobrando os dados que estão contidos no smartphone daquele réu, daquele preso, daquela pessoa. E vou dar uma decisão super importante para vocês que estão prestando a Polícia Civil de São Paulo. A polícia ela pode apreender, num primeiro momento, o smartphone da pessoa, mas ela não pode ter acesso ao conteúdo daquele smartphone. Então, os dados informáticos que estão dentro daquele smartphone, segundo a jurisprudência, eles só podem ser quebrados mediante ordem judicial. E agora, saindo dos dados, nós iremos para a comunicação telefônica. A comunicação telefônica, ela é protegida também pelo sigilo, mas ela pode ser quebrada desde que prevista em lei, então nas hipóteses em que a lei traz isso e tendo a ordem judicial da autoridade judiciária competente. Além disso, a jurisprudência nos traz que não é cabível a interceptação telefônica apenas com base em denúncia anônima, como nós já tratamos se eu não me engano, na aula passada desse mini curso. Porém, também trago a vocês, que já foi objeto de questão, principalmente na fase oral da Polícia Civil de São Paulo, se essa interceptação telefônica ela pode ser produzida no bojo do inquérito ou do processo penal e ser utilizada como prova emprestada em processos administrativos. E isso afirmo para vocês que sim, pode. Ela não pode ser produzida no âmbito do PAD, processo administrativo disciplinar, mas ela pode ser emprestada a esse PAD depois de já ter sido produzida em um processo penal. E agora, para a gente fixar de uma vez por todas esses dados, trago a vocês. Quando se quebra o sigilo de correspondência, tendo previsão legal ou ordem judicial? Telegráficas segue a mesma coisa que a correspondência, previsão legal ou ordem judicial.
dados, se for bancário, fiscal ou telefônico, previsão legal, ordem judicial ou decisão fundamentada de CPI. Informáticos, apenas por ordem judicial. Em comunicações telefônicas, por ordem judicial e previsão legal, em caso de instrução processual penal ou investigação criminal. E agora nós temos também retirado dos resumos, né, do resumo do artigo 5º, a diferença entre interceptação telefônica, escuta telefônica e gravação clandestina. O que nós temos aqui? A interceptação telefônica, ela depende de ordem judicial, tá? E é um terceiro interceptando a conversa. A e B estão conversando. C está gravando essa conversa sem o conhecimento de A e B. Então, há a presença de um terceiro, esse terceiro escuta a conversa, grava essa conversa sem conhecimento dos interlocutores, certo? A escuta telefônica também há a presença de um terceiro, então A e B estão conversando, C está gravando, mas vamos supor que A sabe dessa gravação. Então, é o caso, por exemplo, que acontece de a pessoa conversar com um criminoso com uma escuta telefônica, né, ali junto do seu corpo, ou está conversando por ligação e um terceiro está escutando, uma parte está sabendo, a outra não. Também deve ser autorizada judicialmente, tá? E aí nós temos a gravação clandestina. O que é a gravação clandestina? Na gravação clandestina não há a presença de um terceiro que grava. Um dos interlocutores está gravando essa conversa que ele mesmo está tendo. E nesse caso, os tribunais entendem que não precisa de ordem judicial e a prova é lícita, certo? Agora eu vou encerrar a aula com você tratando de um novo direito fundamental que deixa claro, o Congresso Nacional, trazendo essa emenda para a Constituição Federal, deixa claro, né, isso foi incluído pela emenda constitucional de 2022, que o que se protege não é mais só a comunicação dos dados. O que se protege são os dados em si. E com a Lei Geral de Proteção de Dados, né, que surgiu, a tendência é que se proteja não apenas os dados sensíveis, né, que são os dados bancários, os dados aqueles que nós já conversamos, né? Os bancários, os fiscais, os telefônicos, os informáticos, mas também os não sensíveis, porque com a ampliação do Big Data, né, dessa quantidade de informação, nós viramos, né, produto para muita marca, certo? Então, os nossos dados estão circulando por aí e houve a necessidade do Congresso Nacional colocar isso na Constituição Federal, dizendo, olha, o que se protege não é apenas a comunicação desses dados, mas o que se protege são os dados. E todos os dados merecem o devido tratamento, não apenas os dados sensíveis. Então, trago para vocês a nova redação do inciso 79, já pedindo desculpas, porque durante a aula citei várias vezes 78 incisos, na realidade em 2022 foi incluído o inciso 79 aí. Então é um novo direito fundamental que traz que é assegurado nos termos da lei o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Então, o Congresso Nacional, para não ter mais dúvidas, agora se fala em dados pessoais e não apenas em dados sensíveis. Lei Geral de Proteção dos Dados, ela faz uma definição um pouco diferente daquilo que a doutrina constitucional costumava dar a definição para dados sensíveis. Ela traz ela faz essa diferença entre dados pessoais e dados sensíveis. Dado pessoal sensível seria aquele de origem racial, étnica, de convicção religiosa, de opinião política, filiação a sindicato, organização de caráter religioso, filosófico, político, dado genético, biométrico, dado referente à saúde ou à vida sexual, certo? Então, aqui finalizo com vocês mais uma aula, do artigo 5º da Constituição Federal. Muito obrigada a vocês que ficaram aqui até o fim. Teremos que ter mais uma aula, infelizmente. São aí 79 incisos para tratar todos eles com vários desdobramentos, mas lembro a vocês que é a parte mais importante do seu edital. Então, acompanhem a próxima aula, soltarei ela em breve, inclusive, finalizando aí com mais uma horinha de aula, os 79 incisos e todos os seus parágrafos
do artigo 5º, certo? Então, qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários, eu tentarei responder todos vocês, certo? Se precisarem de alguma coisa, também nos procure no Instagram e nos grupos do WhatsApp. E convido vocês também a fazer parte dos nossos alunos Concurseiro Pro. Temos aí resumos, flashcards, busco utilizar durante a aula algumas partes dos resumos que eu produzi, embora a didática de uma aula gravada, né, de uma videoaula e de um resumo seja um pouco diferente. Espero que vocês tenham gostado, então, e qualquer coisa, nós estamos todos nas ordens aí, as ordens de vocês, certo? Muito obrigada e boa noite a todos.